Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ricardo Cruz, da Associação Missionária Pedra Angular, no projeto aqui do Novo Crente. E nós vamos falar hoje, ter uma aula gratuita sobre o discernimento do mundo espiritual. Bom, antes de tudo eu gostaria de falar para quem é essa apresentação, essa aula inaugural, e é para aqueles que são cristãos. Cristãos como? Hoje é um nome um pouco utilizado para várias formas de definição. Então a definição é para aqueles que acreditam completamente na Bíblia. Então, para essas pessoas que acreditam e professam sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, são para essas pessoas que essa aula ela é proposta. Bom, e para vocês, eu gostaria que vocês soubessem que existe um movimento muito bem orquestrado, muito bem ordenado, contra essa aula, contra esse aprendizado. Ela não foi feita para você, eu confesso, ela foi feita para um grupo de pessoas que precisam dominar muito bem essa área, mas a partir do momento que nós tivemos algumas lutas e começamos a orar mais por esse projeto, pela disseminação desse conhecimento, nos veio essa ideia, por que não compartilhar com você? Então, nós gostaríamos de fazer isso e essa é a sua oportunidade. Por que que nós devemos aprender sobre esse assunto? Nós bem sabemos que contra o bem não há lei, porém contra fazer o mal há uma lei, há uma justiça e há um juízo que virá contra o mal. Então, o mal ele precisa agir de uma certa forma sobre as vidas das pessoas e principalmente contra a vida das pessoas que não acreditam no mal, que não são favoráveis ao mal. E isso vem através do engano. Assim veio desde o começo e a Bíblia diz que vai permanecer até o final. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, obrigatoriamente nós passamos a conhecer esse mundo espiritual e nos relacionar com este mundo espiritual. E através desse relacionamento precisamos ter um conhecimento, porque já existe uma mentira que ela é trabalhada em nossas vidas e nós precisamos ser libertos dessas mentiras para vivermos uma verdade. Como essa mentira ela age em nossas vidas? Como ela sempre agiu por toda a Bíblia, através do engano. Então precisamos conhecer o que a Bíblia fala do engano que começou no Jardim do Éden e como é que ela segue falando até a revelação ali em Apocalipse. Então, a partir da palavra de Deus, nós teremos evidências o suficientes para nós tratarmos esse assunto. E aí vamos chegar a uma pergunta importante. Essa pergunta é: eu estou enganado? Você está sendo enganado? A sua família está sendo enganada? Eu gostaria que você pensasse nisso. Pois bem, aproveite que você está tendo acesso agora e assista agora a essa apresentação enquanto ela está no ar. Bom, você pode pensar, Ricardo, eu não posso assistir agora. Bom, nesse caso eu te faço uma pequena sugestão. Eu não sei se você está assistindo, se esse vídeo ele está aparecendo para você no Facebook, no YouTube, ou se você está assistindo na nossa página, mas se você não estiver assistindo na nossa página, eu sugiro que você acesse esse endereço aqui, pedraangular.org/mundo-espiritual. Acesse aí e aí você cadastra aqui do lado o seu nome e o seu e-mail. Para quê? Para que eu possa te mandar o link, para que você assista em outro momento, mesmo que ele saia daqui deste lugar onde você está vendo agora. Você poderá assistir a qualquer outro momento que você quiser. Tá? Então, o vídeo ele dura 35 minutos, é uma aula. A aula dura 35 minutos e eu gostaria que você assistisse agora nesse momento, tá? Bom, é isso, assista e depois no final eu gostaria que você me contasse o que você achou. Muito obrigado e tamo junto, vamos lá comigo. Então vamos lá, vamos falar sobre o discernimento do mundo espiritual. E o mundo espiritual é o quê? É aquele mundo que interage com o nosso mundo, que também é um mundo criado por Deus. Nosso pastor ele já nos ensinou isso muito bem, que o mundo espiritual vem depois de Deus. Deus ele já existia antes de todas as coisas, é a criação de Deus, mas é um mundo que nós não vemos, que nós não caminhamos nele de forma nítida, clara, como é esse reino. Esse reino é o nosso
É o reino em que nós temos os nossos sentidos sempre abertos, ligados, discernindo o tempo todo desde que nós nascemos. Existe um outro mundo que foi apresentado para nós, servos de Deus. Existe um mundo chamado mundo espiritual, a qual Jesus falou que lá, nessas regiões celestes, existem todas as bênçãos preparadas para nós. Que nós já somos mais do que abençoados lá, detentores de tudo isso. Mas nós precisamos aprender, mediante a palavra de Deus, como entender esse mundo, como se portar nesse mundo, como eu tomar posse e caminhar no lugar onde eu sou príncipe, no lugar onde eu tenho autoridade, no lugar onde Deus preparou para manifestar o poder, a glória dele, de atrair para nós aquilo que é dele, mas um lugar também que existe uma força contrária às nossas vidas. Um lugar também onde existem anjos caídos, que o tempo inteiro trabalham com um ódio infernal contra as nossas vidas. Porque o homem caiu e Satanás caiu. Mas Deus não deu uma segunda chance para Satanás e Deus deu uma segunda chance para nós. Por quê? Deus ainda pega o homem e fala: eu vou te chamar de filho. Eu vou fazer filho. Eu vou pegar Jesus e vou falar que ele é o primeiro e vocês são os próximos. Existe um negócio não entendido por nós a respeito da escolha de Deus. Mas é claro que existe um ódio a nosso respeito. E existe um movimento contrário a nosso respeito. Em Colossenses, a gente aprende que Jesus ele despojou os principados e as potestades e as expôs publicamente na cruz do Calvário. Isso é ensinado ali para nós. Então, quer dizer, algumas armas que ele tinha, ele não tem mais. Porém, desde o começo de Gênesis até Apocalipse, há uma ação de Satanás que ela é clara e se repete, chamada engano. Começou enganando Eva. E ele continua enganando até a época do dragão, que era conhecido como a antiga serpente, que é o próprio Satanás. Então nós vamos ver que esse engano, ele antecede, ele vem junto com a criação do homem, agindo sobre o homem, e ele persegue toda a Bíblia, enganando. Depois vem os crentes, aceitam Jesus, e fala que continua uma ação de engano, contra os filhos de Deus, contra os eleitos de Deus, até Apocalipse. Então, nós precisamos estudar o que é esse engano. Como eu vim do Espiritismo, e quando Deus me discerniu as coisas que eu não poderia discernir naturalmente, eu cheguei a uma conclusão, a qual eu passei a usar uma frase que é mais ou menos a seguinte: como pode alguém estar enganado, sabendo que está enganado? Está enganado. Não é possível. A pessoa que está enganada, ela não sabe que está enganada. Senão, ela não estaria enganada. Ela poderia estar gostando de fazer algo errado, mas ela não estaria enganada. Enganado pressupõe que ela não sabe que está enganada. Então, isso derruba o princípio básico e fundamental que nós utilizamos na nossa vida contra o engano. É uma convicção, às vezes tola e cega, de que nós não estamos enganados. Nossa convicção tem que estar mediante a palavra de Deus. E um relacionamento que a gente traz com o Espírito Santo de Deus. Porque se as coisas espirituais discernem em espírito, eu preciso do Espírito que me ajuda para discernir as coisas. Quer dizer que eu, por mim mesmo, não sou capaz. Quer dizer que eu, por mim mesmo, não sou independente para discernir as coisas espirituais. Então eu preciso da palavra, porque a palavra é colocada como verdade, e a partir do momento que a gente conhece a verdade nos liberta. Se ela nos liberta, ela liberta de um cativeiro, que desde o começo é através do engano. Senão não seria através da verdade, do conhecimento da verdade. Seria através de, uma ação espiritual. Não, é através da verdade. A verdade, ela confronta a mentira. A verdade, ela confronta o engano. Então nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a verdade, e nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos ajudando a discernir aquilo que não é morto, porque a palavra pode ser morta, e a letra ela é morta, mas o Espírito Santo vivifica a palavra. Então, um texto muito importante para a gente começar a estudar, a gente já até falou um pouquinho no nosso último encontro, é 1 Timóteo 4:1, que diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores
e é espírito de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Então, isso aqui, depois a gente vai ver o 2 e o 3 também, mas isso aqui é algo importante para nós meditarmos. Essa palavra está fazendo uma série de afirmações dentro de um versículo só. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que precisa haver uma luta contra todo tipo de mentira. Porque a mentira vai nos levar ao quê? Apostatarmos da fé, que é o nosso caminho da nossa salvação. Somos salvos mediante a fé. Então, a mentira ela vem contra a nossa fé, que é o caminho que nos conduz à salvação. Segunda coisa que a gente entende é que a mentira ela aprisiona. A mentira ela gera um cativeiro nas nossas vidas. Então, tem uma frase que eu acabei tirando ela daquele filme Deus Não Está Morto, né? God's Not Dead, que não lembro se ela falou isso, foi um entendimento, eu sei que eu corri lá no celular e notei que eu coloquei assim: quer que alguém permaneça preso sem que você tenha que trancar a porta? Como é que você faz isso? Como é que eu pego vocês e prendo vocês aqui dentro dessa sala, mas eu não passo uma tranca ali na porta? É possível? É possível. É possível fazer isso. E isso é o que é feito com os homens. Os homens, principalmente os que aceitaram Jesus, eles são livres da mentira, do cativeiro, do engano. Mas muitos de nós permanecemos presos. Por quê? Como? A chave não existe mais. Essa chave foi tomada. Como então nos aprisiona? E a resposta é simples. Faça a prisão parecer melhor do que ela fora. Pronto. Ninguém vai querer sair. Aqui está melhor aqui dentro. Então, eu não sei se vocês lembram, a gente viu um vídeo e esse vídeo falava, né, foi usado por pequenos grupos e tudo. E lá falava que o marinheiro, né, que eu imagino que ele passava a ideia de pastor, falava o seguinte: aqui dentro é seguro. Dentro desse navio ele é seguro. Mas se nós lançarmos os botes, né, lá não há segurança. Então vamos ficar onde há segurança. É um engano, porque nós fomos chamados para ir. Então, a obra de Satanás nesse caso é que todos os crentes eles fiquem dentro do navio, com a ideia de que ali é seguro, que ali é melhor do que ir fazer aquilo que o Senhor mandou. E é por isso que acontece tantas coisas na nossa vida. Se a gente for ver com os apóstolos em Jerusalém, Jesus deu uma ordem: vai, prega a toda a criatura, até Samaria, até os confins da terra. Mandou ir pregar. Mas eles foram pregar? Eles ficaram lá dentro. O que aconteceu? Começou a vir perseguição. Começou a vir todo aquele alvoroço. E aí eles fizeram o quê? Começaram a ir. Então, quer dizer, muitas vezes vem adversidades na nossa vida, que Deus está na história completamente, para que nos conduza a cumprir aquilo que Deus quer. Então, Satanás é a arma, a principal arma que ele tem contra as nossas vidas é a mentira, é o engano. Deus nos chama para algo, por exemplo, um ministério. Ele nos faz entender que é muita luta no ministério, que é melhor não estar no ministério, que é melhor estar em casa, cuidando da família, coisas boas, cuidando da família, cuidando da esposa ou de um filho que às vezes está numa situação A, B, ou C ou D. Quer dizer, é algo que para nós vamos parar para pensar. Faz sentido? Realmente é bom. Deus quer que nós cuidemos da família. E aí, essa mentira, por que mentira? Porque começou fora da vontade do Senhor. Então, essa mentira, ela é usada para quê? Para que a gente fique dentro da prisão, para que a gente fique cativo. Outro ponto: mantendo a ignorância sobre a sua forma de agir, a igreja ela não faz o quê? Ela não batalha e ela não sabe como batalhar especificamente. Toda vez que a igreja ela é ignorante, ela não sabe o que fazer e ela fica parada. Muitas vezes parada e com medo. Primeiro ponto: se ela não sabe quem ela fica temorosa. Qualquer inimigo assusta.
Inimigo assusta. Ninguém quer inimigos, a gente quer amigos. O inimigo quer dizer que ele pode fazer algum mal na minha vida. Eu não quero mal na minha vida. Então o inimigo já assusta. Se eu não tiver convicção de que Deus vai me dar a vitória, eu já fico duplamente assustado. Então, a ignorância que a gente tem na palavra, de entender o que a palavra fala para nós, de quem nós somos, qual é o nosso chamado, o que acontece no cumprimento desse chamado, mas o que Deus faz com aqueles que perseveram, como Ele auxilia nesse caminho, o que nós devemos fazer enquanto nós estamos mediante essas tribulações, essas lutas, esses conflitos, nos faz ficar parados. Nos leva a ficar parados. E aí a gente observa alguns enganos, né? Primeiro engano, a respeito de Cristo e de sua vinda. Então está falando, ora, o Espírito afirma expressamente, está deixando mais do que claro, que nos últimos tempos. Então, está falando aqui dos últimos tempos. E aqui vem o engano constantemente sobre pessoas, sobre movimentos, sobre religiões, sobre coisas, que vai falar o quê? Os falsos cristos, o retorno de Cristo, né? A gente tem um mais arregalado, né? E o mais, que eu imagino que seja uma das obras mais fracas de Satanás, que é aquele Henri Cristo, né? Que chamam, né? Que ele fala que é Jesus, que tal. É o falso Cristo. É o falso Cristo e está enganando um monte de gente aí. Então, quer dizer, está funcionando de uma certa forma para uma parcela de pessoas. A gente tem que entender o seguinte: Satanás, a Bíblia diz que é muito bem organizado o reino. Diz que há uma hierarquia. Diz que quanto mais... Efésios 6, 10 e 18 vai nos dar uma noção bem interessante sobre como nós crescemos no reino espiritual. E quando nós crescemos no reino espiritual, a necessidade que nós temos de estarmos bem equipados, bem armados, com uma armadura, entendendo a palavra, entendendo com quem que nós estamos lutando. Aí a luta já não é mais contra um demônio, não é mais contra 6 demônios, não é mais contra um demônio de prostituição, não é contra um demônio de bebedeira, já é contra principados, já é contra potestades. Quer dizer, já é um negócio mais sério. Isso é o quê? Aquele que foi crescendo no reino espiritual. Então, a gente tem que entender isso, que à medida que o servo de Deus, ou a obra de Deus, o ministério de Deus vai crescendo, a oposição, ela cresce também. Então, quando a gente pega um falso Cristo, que esse falso Cristo, ele está sendo aos nossos olhos ridículos, é porque ele é um movimento de escala menor para atingir pessoas que conhecem pouco a palavra de Deus, que tem pouca ação ou nenhuma ação do Espírito Santo de Deus. Mas existem falsos cristos que vão enganar muitos. Isso a palavra deixa claro. Fala também, segundo engano, a respeito das profecias. A profecia é um negócio que ela é bênção, e a primeira coisa que a gente fez aqui foi orar o quanto nós amamos as coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus, que traz a palavra aos seus servos, aos seus profetas, e de maneira nenhuma estamos indo contra isso. Porém, Satanás, ele se faz como anjo de luz. Ele se disfarça como anjo de luz. E para que ele disfarça como anjo de luz? Para enganar. Para enganar quem? Quem está na treva? Para enganar quem está na luz. A ideia básica é essa. Significa para nos enganar. Nós somos esse alvo. Não é a galera que... Não. Nós somos esse alvo. Então, através das profecias, vem o quê? Ensino de demônios. Entendeu? Da falsa profecia. Vai vir ensino de demônios. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus ele é utilizado na nossa vida para exortar, para consolar, para edificar. Tem que ter uma dessas 3 ações na nossa vida. E isso vai caminhar junto com a palavra de Deus. Mas os ensinos de demônios vai vir para enganar. Mais uma vez, para enganar não é aquilo que nosso crivo pega fácil. É espiritual. Então nós precisamos discernir espiritualmente. Eu dei o exemplo da família porque é um exemplo fácil da gente entender. Não discernimos isso facilmente, não discernimos. A gente pensa assim, faz sentido, minha família. Jesus falou, né, na Bíblia está claro para a gente, primeiro Deus, depois nossa família, na família primeiro marido ou esposa, depois filhos, aí depois o trabalho e ministério. Então, faz sentido.
Porém, apesar de existir essa hierarquia, nós precisamos caminhar dependentes de Deus, sabendo para que Deus nos chamou, qual é o propósito que Ele tem nas nossas vidas, que às vezes tribulações são usadas por Deus como circunstâncias para nos provar, para nos aprovar, para fazer com que minha esposa cresça, para que eu cresça, para que meus filhos tenham experiência já desde novos do que é caminhar com o Senhor, do que é ter adversidade, mas mesmo assim confiar no Senhor e o Senhor dar a vitória. Então, entende que falando assim, talvez agora vocês parem para pensar e faz sentido, mas o primeiro pensamento também fazia sentido. Também fazia sentido. Então o engano ele vem por aí. Por onde faz sentido? Perante a Bíblia. Perante a Bíblia. Então a segunda é a respeito das profecias. Né? Hoje nós somos desarmados quanto a profecias. Dentro de igreja evangélica, estou desarmado. Mas a Bíblia em momento nenhum falou que o parâmetro e a evidência é estar dentro da igreja. Em momento nenhum falou isso. Mas o nosso parâmetro e a nossa evidência a respeito de uma falsa profecia, que é um ensino de demônio, né, quando vem espiritualmente, né, pode vir da carne também. Né? Mas a gente vai ver que o espírito de engano ele incentiva as pessoas a andarem na carne. Mas nós usamos um falso discernimento, um discernimento que não é bíblico. E a gente precisa aprender isso para a gente tomar cuidado, para a gente agir. O que é de Deus, é de Deus. O que eu não sei. E o que não é, não é. Né? Não posso também falar que o que eu não sei é. Não sei. Eu lembro que uma vez nós estávamos entre irmãos e uma pessoa que tem todo o meu apreço. Todo o meu apreço. Eu amo aquela pessoa em Cristo Jesus. Eu amo mesmo. Pessoa que me ajuda assim, tremendamente na minha vida. Espiritualmente falando. E não só espiritualmente, assim, como uma pessoa também. Mas um dia nós estávamos orando e no meio da oração ele falou: porque na vida de vocês, parará, língua estranha. Ministrou alguma coisa para a nossa vida, mas eu não entendi. Não sei o que ele falou. Existe um dom chamado discernimento de línguas. Eu não tenho. Ou não se manifestou. Podia ter, não ter entendido, que a gente depende de Deus. Mas a questão é, eu não entendi, não sei o que foi ministrado. Como é que eu concordo? Eu não posso concordar, fiquei quieto. Entende? Ah, mas você conhece o irmão, eu conheço ele. Mas a palavra de Deus em 2 Reis... Isso, em 2 Reis... me falhou agora. Mas tem lá um profeta que é usado para falar contra aquilo que Deus mandou o outro profeta fazer. E quando aquele cara vai e peca, Deus usa aquele profeta para falar. Não te disse que não era para fazer? E agora você não sai daqui vivo. E aí o leão foi lá e pegou o cara. Morreu, o profeta. Então, como assim? Uma pessoa usada por Deus em um momento não é usada por Deus. A Bíblia traz exemplos disso. Então, eu não posso me basear pela pessoa que é. Tem um outro caso de um líder nosso. Que o Espírito nos ora com gemidos inexprimíveis, né? Então, mesmo que tenha em língua, assim, o mais interessante, então, seria, assim, só acompanhar, então, uma oração como essa, seria mais ou menos isso? A gente tem que caminhar no discernimento, né? Buscar esse discernimento de espírito. Então, por exemplo, no caso específico que eu dei, foi uma ministração. Foi ministrado sobre minha vida algo, que eu não sei o que é. Entendeu? Que na sua vida, parará. Foi ministrado diretamente. Eu não posso concordar nem discordar, entendeu? Mas eu podia ter recebido um discernimento da parte de Deus. De que, ou do que significa, ou simplesmente de que era dele. Eu poderia ter recebido um discernimento de que não era dele. Mas eu não recebi nada. Então, eu fiquei quieto. É engraçado, a gente tem um caso de um líder que a gente teve, foi líder do Washington também, só da gente, e ele estava numa reunião na igreja, era uma reunião de líderes da igreja, e não é essa igreja, mas poderia ser, e aí estava lá o pessoal orando e glorificando Deus e adorando a Deus, e aí uma pessoa começou a falar em línguas estranhas. E o Espírito, na hora, discerniu para esse nosso líder que não era de Deus. E ele abriu a boca ali, quietinho assim embaixo, e falou: cala a boca, diabo. E a pessoa, puf, calou a boca. Quando fala línguas estranhas, quem tem que discernir é a pessoa que está recebendo? Não, olha só. Paulo, ele fala sobre isso, né?
ele fala sobre esse negócio da galera ficar falando em línguas no meio do culto, né? E ele fala que isso não... Se tiver alguém para interpretar, interprete. Mas aí eu vejo da seguinte forma. Eu vejo que quando ele fala isso, eu imagino, tá? Imagino, entendimento meu, de que é, por exemplo, alguém sobe ao púlpito e ao invés dele ministrar qualquer coisa, ele fica falando em línguas. Então, tipo, é um negócio inútil. Porque a língua nos edifica. Então, quer dizer, não tem nada de errado uma pessoa estar orando e falando em línguas. Ele falou, eu falo mais do que vocês todos. Então, Paulo falava em línguas estranhas. Mas ele era para edificação dele. Ele fala que quando no culto, quando na igreja, no ajuntamento, na reunião dos irmãos, que se alguém falasse em línguas, ou seja, entendo que ministrando, que houvesse outro para interpretar. E ele fala que a interpretação é superior, assim como a profecia, e aí ele vai dando... E, enfim, aí a gente vai estudando, a gente vai ter muita coisa para estudar, tem muita coisa que eu já vi até aqui, tem muita coisa que eu espero aprender, tudo eu vou colocando diante do Senhor para a gente ver, mas eu acho que a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto aí. Tá? Então vamos lá. O terceiro ponto aqui é nas provas de que o ensinamento são de Deus. Então muitas vezes, como nós estamos discernindo que o ensinamento ele é de Deus, nós estamos discernindo se há sinais e maravilhas. E essa não é uma evidência de que é de Deus. A gente vai ver que na Bíblia ela é recheada de sinais e de evidências. E a gente vai ver que no Antigo Testamento, a gente vai ver que, por exemplo, Deus vai lá e fala com Moisés. Moisés vai lá, leva seu cajado, né? E ele lança aquele cajado na frente de Faraó, vai lá e vira uma serpente. Aí vai lá, o Faraó chama lá já os feiticeiros, aquele povo dele lá, do ocultismo lá, e eles vão lá e fazem lá uma transformação também em serpentes. Então, é algo sobrenatural. É algo que não é natural para a gente comum. É algo que é sobrenatural. Então, como fica se os dois são contrários? Qual que era de Deus? Não é por sinal. A gente vê que Jesus Cristo, Mateus 7, finalizando ali o Sermão do Monte, ele vem falar, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, né? Enfatizando, né, que levavam uma vida como servos de Deus, né? Nós não profetizamos no Teu nome, não fizemos sinais e prodígios no Teu nome, não expulsamos demônios em Meu nome, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, não deixa claro de que o sinal é estar caminhando com o Senhor. Tá? Também não estou dizendo que era ou que não era, mas estou dizendo que a evidência não era essa. E ele fala que uma árvore a gente conhece pelos frutos. Né? A gente fala que uma árvore de bons frutos vai produzir bons frutos, de maus frutos, maus frutos. Uma água doce, né? Uma fonte não vai jorrar água salgada, né? E nem o contrário. Então, a gente vê que a gente costuma trazer evidências que não são as que a gente deveria utilizar conforme a palavra de Deus. Então isso para mim é um pouquinho mais fácil na minha vida, por quê? Porque eu vim de um lugar, eu vim de uma crença, de um credo, onde estavam envolvidos sinais não naturais. Então quando eu me converti ao Senhor, não foi porque aqui tem sinal sobrenatural. Porque eu trabalhava e vivia no meio de sinais não naturais. Então isso para mim não era uma evidência. A evidência era outra, eram os frutos. Não era se uma pessoa tinha câncer e deixava de ter câncer. Mas era se uma pessoa, ela não caminhava conforme a palavra de Deus e ela passava a caminhar. Uma pessoa que tinha o interior transformado. Isso para mim é uma evidência. Né? É engraçado que tem aquela discussão sobre como nós entendermos se uma pessoa foi salva ou não foi salva, e a nossa conduta é fazer uma confissão de fé. Quem quer aceitar o Senhor Jesus? E os puritanos, eles não fazem isso. Né? E uma vez, aquele preletor americano Paul Washer foi conversar com um dos puritanos, e ele falou, vem cá, se vocês não fazem uma confissão, como é que vocês sabem que alguém aceitou Jesus? Aí ele falou, fácil. Eles continuam vindo para a igreja e eles têm suas vidas transformadas. Então, quer dizer, a evidência para os puritanos não é a sinceridade de uma confissão, mas é a sinceridade de uma vida com Jesus. Então, assim, são pontos que nós temos que observar, porque às vezes a gente vai na onda. Você vai na onda.
vai começando os movimentos, como começou a acontecer tantos movimentos no meio da igreja evangélica, e a gente vai na onda, está usando a Bíblia. Mas nós precisamos contextualizar em cima da palavra de Deus. Isso aí eu ainda quero ter a oportunidade de falar mais com vocês sobre isso aí, porque eu tenho uma palavra todinha só em cima disso aí. Mas precisamos ligar a antena. Deixa claro e evidenciado duas coisas. Primeira, a existência da obra e do caráter dos espíritos malignos. Quem está desconfiando ainda hoje pensando, não, isso é bobagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o versículo aqui para nós, o texto bíblico aqui para nós deixa claro que não é bobagem, que existe e que é real. E não só existe e é real, como seus esforços são dirigidos aos crentes para enganá-los, afastando da fé em Cristo e de sua palavra. É isso que o verso está falando que vai acontecer. Que eles se afastam da fé, ou seja, e da palavra, e da comunhão com Cristo, né, através desses espíritos enganadores e dos seus ensinos. São ensinos de demônios. Então, eles têm uma ação, e a pior ação que pode haver na vida do crente não é males físicos, não é males financeiros, não é males ministeriais. O pior ataque que pode haver na vida de um crente é contra a fé dele, porque a fé dele é o que garante que ele ganhe a salvação. Então o pior ataque é contra a fé, e esse ataque é contra a fé. Ele declara 5 coisas importantes, e eu vou falar só essas 5 para a gente fechar, e a gente vai conversar sobre o que você falou, e aí a gente continua na próxima aula. Primeiro, alguns vão se apostatar da fé. O texto está falando claramente isso vai acontecer com alguns. Então isso aqui não é uma advertência tipo, fique esperto, porque se você ficar esperto, todo mundo ficar esperto, ninguém vai. Não, está falando que alguns vão. Então isso é um aviso sério. Né? Ele afirma expressamente, ele está falando, ó, isso é sério, preste atenção no que eu estou dizendo, porque nos últimos tempos, muitos vão se apostatar da fé. Então está deixando claro isso, e isso é algo para nós pensarmos na importância disso. Segundo, a razão da apostasia será obedecer a espíritos enganadores. Então, nesse texto, dentro desse contexto, a única razão que está sendo colocada para que a pessoa, né, ela abandone a fé é justamente obedecer a espíritos enganadores. Então, esta obra, ela não será declaradamente má ou enganosa. Ela é um engano, ela é disfarçada. E segundo, a essência do engano está em não ser vista como engano, e sim como pura. A aparência é de pura. A aparência é de conformidade com a palavra de Deus. O terceiro ponto, a natureza do engano se dará em qual esfera? Doutrinária. É na doutrina. É naquilo que nós vamos seguir. É naquilo que nós vamos crer. É naquilo que vai estar envolvido na nossa vida, que diz respeito à nossa salvação. É neste lugar que vai ser tocado. O quarto ponto. O engano está no fato de que as doutrinas serão faladas como se fossem verdade. Então, isso parece óbvio, mas volto a dizer, não é óbvio. Não é óbvio. Por exemplo, a gente levando ao pé da letra do que está falando aqui, e não estou dizendo para não fazer, acho até bom fazer, é que tudo que nós seguimos como verdade, que a gente acumulou, né, precisamos provar mediante a palavra de Deus se realmente é verdade. Conhece esse negócio de tabela? Fazer cesta por tabela? A bola podia ter direto na cesta, mas ela pode bater na tabela e entrar na cesta. A gente, muitas vezes, a gente faz o quê? A gente é armado. Então, por exemplo, uma pessoa não convertida, ela geralmente é armada contra um evangélico, contra uma pessoa de Deus. Ela acha que dali não vai ser uma coisa boa para ela, ali vai vir injeção de paciência, ali vai vir alguma... Ele é armado contra aquela pessoa. Aquilo, em determinado momento, é quebrado na vida dela. E aí, quando aquilo é quebrado e ele vê a transformação, a unção, a ação, o poder do Espírito Santo através da vida daquela pessoa, como um pastor, por exemplo, por tabela, ela começa a aceitar algumas outras coisas.
parem para pensar, quantas das coisas que vocês enxergam como verdade no Evangelho, mas que se vocês forem provados, vocês não são capazes de, mediante a palavra, defender essa fé, essa certeza, essa convicção. Ah, mas conversa com aquele pastor lá que ele sabe. Tem várias coisas, ou algumas coisas. Comigo já aconteceu isso. A explicação dele para mim era tão boa que, tipo assim, eu não sabia explicar o que ele explicou, mas ele me convenceu. Mas se eu tivesse que explicar para alguém por que aquilo que eu passei a defender era daquela forma, eu não sabia explicar. Mas ele sabe. Então isso não pode ser uma verdade ainda na minha vida. Eu preciso conhecer essa palavra. Porque a fé é na palavra. A fé não é nas pessoas. Então precisamos nos atentar a isso. E 2 exemplos destes efeitos são dados. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque está no verso 3, 4 e 5 dessa mesma palavra. Ele fala sobre o seguinte, ele fala sobre a proibição de casamento e ele fala sobre a abstinência de alimentos. Olha que coisa interessante. Talvez para nós a questão da proibição do casamento seja algo simples da gente pensar, isso aí eu já estou tranquilo, que essa aí não me pega. Mas olha que interessante, a abstinência de alimentos. Não me é incomum eu ouvir pessoas de Deus com relação à abstinência de alimentos. Vamos ler o que diz. Ambos foram criados por Deus. O casamento foi criado por Deus, os alimentos foram criados por Deus. Diz assim o verso 3. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, já é um primeiro exemplo, para a gente até já encerrar aqui, mas para a gente pensar. Quem sabe alguns de nós tenha isso hoje. Ah, eu não tenho abstinência para alimento, mas pensando bem eu tenho. Eu tenho por aquele e por aquele. E aí a gente estudar um pouquinho nesse texto. Porque esse texto ele vem falando sobre o engano, vem falando sobre ensino que não é de Deus, são ensinos de demônios, mas engano. Ou seja, como se fosse baseado na palavra, porque utiliza a palavra, mas aqui expressa claramente, deixa bem claro, né, que Deus criou e que ações de graças e a oração santifica e que é bom, mas o ensinamento vai falar que não é bom. Ou seja, dentro da palavra de Deus. Tá? Então, é só um versículo, a gente vai ver muita coisa, mas esse é o principal versículo para a gente estudar, para a gente meditar. 1 Timóteo 4, lê de 1 a 5. Tá? Então, é muito importante isso. A gente vai ver muita palavra. Só do que eu já fiz até aqui, a gente já tem umas 50, 100 versículos aqui para a gente... Vamos embora, a gente vai aprofundar mesmo na palavra, começando lá de Gênesis e lá até Apocalipse, para a gente ver o que a palavra fala, a gente se encher da palavra, né? Para que Deus possa fazer a obra na nossa vida, tanto para que se existam cativeiros, né, que não são de Deus, porque existe um cativeiro em Deus. Paulo ele andava em algemas em Cristo Jesus, mas todo cativeiro que não é de Deus, eles têm que ser quebrados na nossa vida, e nós precisamos dessa palavra, que o Espírito possa vivificar essa palavra em discernimento nas nossas vidas, porque o engano está ao nosso redor. Ele está ao nosso redor. Se nós estamos vivendo nos últimos tempos, a palavra está dizendo que vai ter a galera afastando da fé, e eu preciso estar bem tranquilo no Senhor, ou não tão tranquilo assim, para que eu não seja um deles, porque eu não quero ser um deles. E nós, como intercessão, nós não podemos ser um deles. O nosso trabalho e serviço ao Senhor é totalmente incompatível que seja aceito que no nosso meio nós sejamos pessoas enganadas espiritualmente. Nós temos que estar discernindo as coisas espiritualmente e levando em oração todas essas coisas ao nosso Deus. Amém? Olá! Eu gostaria de saber o que foi que você achou desse vídeo. O que você achou dessa aula.
Essa aula ela tirou alguma dúvida, te deixou com mais dúvidas? Bom, eu gostaria de fazer um pedido para você. Se você está na nossa página, se esse vídeo está dentro da nossa página, você está assistindo a nossa página, você vai ver que aqui embaixo tem uma área de comentários. Eu gostaria que você comentasse, falando para mim, Ricardo, eu achei isso, eu achei aquilo, fiquei com essa dúvida, eu gostaria de saber mais sobre esse assunto, compartilhe comigo, eu gostaria de te ajudar. Deixa um comentário aqui, se você gostou, faz um ok pra gente também, porque isso vai ser bom para nós sabermos que a gente está impactando positivamente na vida de alguma pessoa, tá? Se você não tá, eu te peço que acesse agora pedrangular.org/mundo-espiritual, acessa aí e deixa o comentário. Bom, você vai ver que aqui do lado, né, você pode dos lados, você vai ver que tem uma caixa pedindo 2 dados, seu nome, seu primeiro nome, tá? E o seu e-mail, o e-mail que você utiliza com constância. Eu gostaria de pedir que você colocasse seus dados aí. Por quê? Para que eu possa continuar lhe mandando mais conteúdo. Assim como eu te mandei esse conteúdo hoje, você pôde assistir hoje, eu acredito que você precisa de mais conteúdo. E para que você possa suprir essa necessidade por mais conteúdo, nós estamos estudando muito sobre esse assunto, nós vamos compartilhar mais um pouco com vocês. Então, coloque aí e a gente vai poder continuar se falando. E olha, uma informação importante, depois que você colocar seu nome e seu e-mail aqui, você acessa o seu e-mail, que você vai receber um e-mail de confirmação, tá? Falando, ó, fui eu que pedi mesmo para entrar nessa lista, para a gente bater um papo. Então, você clica no botãozinho lá, confirmar a sua assinatura, seu e-mail, tá? Dessa forma a gente vai poder conversar. Você vai procurar na sua caixa de entrada, e se não tiver na sua caixa de entrada, pode ser que por algum motivo tenha caído no spam, indesejadas, alguma coisa do tipo. Então você entra lá, marca que não é indesejada, não é spam, porque você pediu, eu estou te mandando aquilo que você pediu, e você confirma lá para a gente poder mandar os próximos e-mails. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pelo seu precioso tempo, e se você colocar seu nome, seu e-mail aqui, a gente se fala daqui a um tempinho. Valeu, obrigado e até a próxima.